Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das jornadas mais extraordinárias e secretas da natureza. As primeiríssimas semanas do desenvolvimento humano. É um processo de uma complexidade, de uma precisão que é quase difícil de acreditar. E o mais incrível? Tudo isso acontece antes mesmo que a gente tenha a menor ideia de que começou. Para pensar nisso um segundo. Tudo que define um ser humano, o cérebro, o coração, cada osso do corpo, tudo, absolutamente tudo, parte de uma única célula. A transformação que rola nessas primeiras semanas é monumental. Uma verdadeira obra de arte da biologia. Bom, nas 2 primeiras semanas, o palco é preparado. Depois da fecundação, aquela célula única começa a se dividir loucamente, num processo que a gente chama de clivagem. Ela vai se multiplicando, e no fim da 2ª semana, o que a gente tem é uma estrutura bem simples. Um disquinho com 2 camadas de células já implantado no útero. Essa é a base, o alicerce onde tudo vai ser construído. Então, chegamos na 3ª semana. E olha, esse é o período mais crítico, mais revolucionário de todos. É aqui que o projeto fundamental do nosso corpo é desenhado. Vamos entender como essa planta baixa é criada. O grande evento da 3ª semana tem nome: gastrulação. É um momento tão importante, mas tão importante, que muitos cientistas consideram ele o verdadeiro começo da morfogênese, ou seja, o desenvolvimento da forma do corpo. É aqui que aquele disco de 2 camadas se reorganiza completamente para formar 3. E essas 3 camadas, o ectoderma, o mesoderma e o endoderma, são como os ingredientes primordiais. Tudo, cada tecido, cada órgão do corpo vai surgir a partir delas. O ectoderma é a camada de fora, o endoderma é a de dentro e o mesoderma fica ali no meio. E o mais legal é que cada uma já tem um destino muito bem definido. Então o ponto principal é o seguinte: a gastrulação é um ponto sem volta. Uma vez que essas 3 camadas estão formadas, o plano básico do corpo, o que é frente e costas, o que é cabeça e cauda, já está definido. É a arquitetura essencial da vida. E qualquer erro mais sério aqui, geralmente impede que o desenvolvimento continue. E mal a gastrulação termina, outro processo super importante já engata quase ao mesmo tempo. O primeiro sistema de órgãos a se formar é, logo de cara, o mais complexo de todos, o sistema nervoso central. O nome desse processo? Neurulação. Tudo começa com um sinal. Uma estrutura que está ali temporariamente, a notocorda, age como uma espécie de maestro do desenvolvimento. Ela manda um sinal para a camada de ectoderma que está logo acima dela. E em resposta, essa parte do ectoderma fica mais espessa, formando o que a gente chama de placa neural. Essa é a primeira versão, bem rudimentar, do nosso sistema nervoso. Logo em seguida, essa placa neural começa a se dobrar para dentro. Imagina pegar uma folha de papel e dobrar no meio. É mais ou menos isso. As bordas da placa se levantam, formando as pregas neurais, e o centro afunda, criando o sulco neural. E aqui vem o clímax do processo. As pregas neurais continuam subindo até se encontrarem e se fundirem bem no meio. O movimento é muito parecido com o de fechar um zíper, sabe? Essa fusão cria uma estrutura oca totalmente nova, o tubo neural. E a importância disso é gigantesca. Esse tubo simples é o precursor de todo o nosso sistema nervoso central. A parte da frente vai se desenvolver e virar o cérebro, e o resto vai se tornar medula espinhal, a base de todo pensamento, todo sentimento, todo movimento que teremos na vida. Ok. Até agora, o nosso embrião era basicamente um disco plano de 3 camadas. Mas a gente não é plano, né? Então, como se passa desse projeto 2D para uma forma 3D, uma forma que a gente reconhece? A resposta está no dobramento. Como os próprios especialistas dizem, o dobramento é o evento que realmente estabelece a forma do corpo. E o que impulsiona isso é o crescimento super rápido do embrião, principalmente do cérebro e da medula espinhal, que crescem muito mais rápido que todo o resto. Esse é o grande momento do origami. O disco plano se dobra de 2 maneiras ao mesmo tempo, no sentido do comprimento, trazendo a cabeça e a cauda para baixo, e no sentido da largura, trazendo as laterais para o centro. O resultado é aquela forma clássica de C do embrião. E olha que legal! Esse dobramento não é só para dar forma, não. É um passo de organização fundamental. Ele vai movendo as estruturas para suas posições anatômicas certinhas. O coração, que começou lá na frente da cabeça, é dobrado para baixo e vai parar no peito. O futuro intestino é formado e fica envolvido pelo corpo. Tudo se encaixa no seu devido lugar. Então, vamos recapitular rapidinho. A jornada começa na semana 1, com a fecundação. Na semana 2, forma-se o disco de 2 camadas. A semana 3 é a grande revolução,
com a gastrulação criando as 3 camadas e a neurulação dando início ao sistema nervoso. E, finalmente, na 4ª semana, o dobramento transforma o disco plano numa estrutura 3D. Uma sequência? Nossa, lógica e impecável. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar, né? No meio dessa dança de células super coreografada, em que milhares de sinais moleculares guiam cada passo, a precisão é a regra. A construção de um corpo humano a partir de um começo tão humilde continua sendo um dos processos mais profundos e inspiradores que existem no universo.